Aí eu queria meditar com você no livro de Juízes, capítulo 11. O título diz assim: Jefté livra os israelitas. Mas o versículo 1 de Juízes 11 resume um pouquinho, né? O que e quem era Jefté. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso. Numa outra versão vai dizer valente e valoroso. Nessa versão fiel diz homem valoroso. Porém, tem um porém aí. Porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Quer ler de novo? Preste atenção que parece simples, mas você não tem ideia do que Deus quer fazer hoje na sua vida através dessa palavra. Parece até então simples, mas você não tem noção do que Deus quer fazer ou falar com você através disso aqui. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, vírgula. Porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Você sabe que uma coisa é ler a Bíblia. Tem gente que às vezes ela estufa o peito e diz: eu já li a Bíblia 100 vezes. Excelente, graças a Deus por isso. Tiro o chapéu para você. Eu já li a Bíblia 200 vezes. Que ótimo. Que bom. E outra coisa é você examinar as Escrituras. A Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que estudar as Escrituras. Era Jefté, o gileadita, homem valoroso. Excelente. De valores. Numa outra versão vai dizer valente e valoroso. As qualidades de Jefté. Porém, aí tem um porém. Filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Então, só para você entender, Jefté, ela era filho de uma prostituta com Gileade. A mãe dele não tinha importância, valor. A Bíblia faz questão de dizer que era prostituta, em outras palavras, não tinha nenhum princípio, não tinha nenhum futuro. Mas ele era filho da prostituta com o Gileade, com o gileadita, com esse homem que teve a sua aventura com a sua mãe e nasceu Jefté. Gileade significa assentamento ou assento de rocha, apoio de rocha. Jefté significa Deus abre. Quando Gileade, um homem rico, de posses, de nome, teve a sua aventura com a mãe de Jefté, Gileade era casado, não tinha filhos. O primeiro filho dele foi com uma prostituta. Primogênito de Gileade é o filho de uma prostituta. Ele coloca o nome no menino de Jefté, Deus abre. Depois de Jefté vão aparecer outros filhos de Gileade com a sua própria esposa. Mas o Jefté, por lei, ele é o primogênito. Ele não é o filho da mesma mãe, que agora tem os seus irmãos. Mas ele é o primogênito. E pela lei, na morte de Gileade, quem
assume a família, quem assume os campos, quem assume as terras, quem assume as propriedades, é o Jefité, é o primogênito. E a Bíblia vai dizer que Jefité, ou a história vai dizer que mais ou menos com 17 anos morre Gileade. Quando Jefité tinha seus 17 anos, ele tem outros irmãos agora, morre o pai Gileade, Jefité tem que assumir agora a casa, tem que ser a locomotiva da família. E os irmãos de Jefité chegam para ele e dizem: você é filho de uma prostituta, tá bom, com o nosso pai, mas não é filho da nossa mãe. Então você não vai assumir a primogenitura. Você não vai assumir a nossa casa. Você é filho de uma prostituta e você não vai ficar aqui mais. Você só ficou enquanto papai estava vivo, porque papai te tratava a pão de ló. Jefité poderia recorrer ao sacerdote. Jefité poderia recorrer às autoridades da época e buscar os seus direitos, e teria direito. Mas Jefité, a Bíblia diz que ele foge, ele é expulso. Ele vai morar numa cidadezinha chamada Tobi. Jefité agora ele vai crescer numa cidadezinha que, vamos, para você entender melhor, numa comunidade pobre. E Jefité agora morando nessa comunidade, para ser mais sincero, na favela. Jefité agora vai crescer com os favelados. Jefité vai crescer com os mendigos. Jefité vai crescer com alguns trombadinhas. Jefité, ele vai se tornar, nessa cidade de Tobi, uma espécie de Jerônimo do Nordeste, que tirava dos ricos e dava para os pobres. Fizeram até um filme uma vez sobre o Jerônimo do Nordeste. Ou para você lembrar melhor, o Virgulino, o cangaceiro. O que ele fazia? Tirava dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood tirava dos ricos, dava aos pobres. Ali Babá e 40 ladrões tirava dos ricos e dava para os pobres. Jefité agora é o líder da favela. Porque quem nasce para liderar, ainda que esteja entre mendigos, ele vai liderar no meio dos mendigos. Quem nasce para ser cabeça, quem tem espírito de cabeça, de liderança, mesmo no meio do mendigo ele vai liderar. Na cadeia ele vai liderar. José liderou na cadeia. José liderou no meio dos escravos. Quem nasce para ser cabeça, quem tem o espírito de cabeça, de liderança, quem tem o espírito de ser cabeça, mesmo na favela ele vai liderar. Mesmo na pobreza ele vai liderar na pobreza. Mesmo naquela área que é mais desprezada, mas ele vai liderar no meio dos desprezados. Então Jefité se tornou essa espécie de Virgulino da cidade de Tobi. Ele é o cabeça da galera, tira do rico, dá para o pobre, faz justiça, aquela coisa toda. Mas ele era o herdeiro de Gileade. Ele era o primogênito que os irmãos não aceitaram. Porque ele tinha um título, ele era filho da prostituta. Ele tinha um porém, ele era filho da prostituta. Ele não tinha nenhum valor para os seus irmãos. Ele não tinha nenhum valor para a sua casa. Ele não tinha nenhum valor para a sociedade. Eu queria que você entendesse muito isso aqui, para depois você descobrir o que Deus quer fazer na sua vida. Passados alguns anos, quem se levanta contra Gileade? Passado alguns anos, você vai entender que aconteceu algum tempo, os filhos de Amon, os amonitas, se levantaram contra Israel, contra Gileade. Nessa época, Israel não tem rei. Essa época era a época dos juízes de Israel.
E quem eram os amonitas? Você vai lembrar da filha de Ló, não Jó, Ló, que a esposa de Ló virou a estátua de sal. As filhas de Ló embebedaram Ló, deram cachaça para o velho, embebedaram o coroa, se deitaram com ele, engravidaram do próprio pai e nasceram os amonitas. Moabitas e amonitas, inimigos mortais de Israel e inimigos temerosos. Os amonitas, filhos de Amon, eles matavam as mulheres, eles abriam a barriga das mulheres grávidas, arrancavam os fetos. Os amonitas, eles arrancavam os olhos. Eles não simplesmente matavam, antes de matar, eles traziam flagelo para as pessoas. Eles eram cruéis. Por isso, as pessoas temiam, as pessoas tinham medo. Os amonitas estão vindo aí. Os amonitas estão vindo para tomar as nossas terras. As pessoas tremiam. Quando os amonitas se levantam contra Gileade, a Bíblia vai dizer que os anciãos de Gileade vão a Tobi buscar um líder para defendê-los. Os anciãos, quando ouvem falar que... E uma coisa que eu queria que você entendesse, ancião não é o velho, coroa, só não. Mas o bispo me falaram isso aí na faculdade de teologia, que o ancião é só o vovô. Não, ancião está ligado à sabedoria. Nós temos na Bíblia ancião de 30 anos, 32 anos, que era ancião, que era o sábio, a cabeça pensante. Os anciãos vão se reunir, vão falar, e agora? Amon está se levantando contra a gente, o exército dos amonitas estão vindo, os bárbaros, os cruéis estão chegando. Quem vai nos defender? Quem pode enfrentá-los? Cadê os filhos de Gileade? Cadê os que ficaram na casa de Gileade? Os filhos da esposa de Gileade, para defender a terra de Gileade? Todos com medo, se tremendo. Eu ouvi falar que tem um Jefité lá em Tobi, que é o cangaceiro, que é o líder, que ele faz a diferença. Eu ouvi falar que Jefité, que está morando lá em Tobi, ele está arrebentando, mesmo na favela, mesmo morando com os mendigos, mesmo morando na pobreza, ele está fazendo a diferença. Vamos lá falar com ele. Chegaram os anciãos para falar com Jefité, e disseram para Jefité, Jefité, Amon se levantou contra a gente, os amonitas estão vindo. Você não quer nos defender? Você não quer nos tirar dessa situação? Nos ajuda e passa a ser o nosso chefe, passa a ser o líder de Gileade. E Jefité fala assim, eu não era filho da prostituta? Jefité diz, vocês não me expulsaram porque eu era filho da prostituta, agora buscam a mim? Agora buscam socorro no filho de uma prostituta? Agora buscam socorro naquele que vocês expulsaram? Naquele que vocês jogaram fora? E os anciãos, não, pelo amor de Deus, nos ajuda, nos defenda, nos tira dessa. E Jefité está dizendo agora para eles, eu vou. Eu compro essa briga. Eu vou para a guerra, mas tem uma coisa. Eu vou levar os favelados comigo. Eu vou levar os mendigos como o meu exército. Eu vou levar esses aqui que me acolheram em Tobi, nessa cidadezinha que ninguém acreditava. Eu vou levar todos eles para a guerra comigo. Porque amigo que é amigo, na hora da vitória ou na hora da conquista, ele continua considerando o amigo. O que na hora da conquista ou da vitória, ele despreza os amigos, aí não é amigo, é bandido. Eu vou levar eles comigo. Você está vendo agora o porquê que Jefité foi para Tobi, para essa favela, para esse lugarzinho desprezível, para tirar os desprezíveis também da situação miserável e levá-los à vitória. Para prepará-los para uma vitória que eles nunca imaginavam que teriam.
que eles nunca sonhariam que chegariam a essa vitória. E agora a Bíblia está dizendo que Jefté vai para Gileade com o seu exército de ex-mendigos para defender os gileaditas. Jefté já tem família. Jefté já estava estruturado. Mal ou bem, mas estava estruturado na cidadezinha de Tobi. Jefté tem uma única filha. Tem pessoas que trabalham para ele, que moram na casa dele. Jefté faz um voto com Deus. Jefté fala para Deus o seguinte, porque Jefté aprendeu a confiar em Deus, a servir a Deus, a crer em Deus, ouvindo o seu pai. Jefté aprendeu a depender de Deus e não dos homens. Por isso que quando ele foi expulso da sua casa, ele não foi na lei buscar, vou te processar, vou te processar, eu quero o meu direitinho de primogenitura. Não, Jefté entendeu que com Deus ele teria muito mais. Que com Deus ele seria muito mais. E aí, Jefté fez um voto. Falou assim para Deus, meu Deus, se o Senhor me der a vitória sobre os moabitas, se o Senhor me der a vitória sobre esse exército carrasco, esse exército que mete medo em todo mundo, se o Senhor me der a vitória, o primeiro que aparecer na porta da minha casa eu vou dar para o Senhor como sacrifício. Quando eu tiver a vitória, o primeiro que aparecer eu vou sacrificar ao Senhor. Pode ser o boi, pode ser o cordeiro. Quando eu estiver chegando, o primeiro que eu ver, eu vou sacrificar ao Senhor. Mas eu quero a vitória, tá bom. E a Bíblia diz que Jefté vai para a guerra com seus ex-mendigos. Jefté vence os amonitas. Jefté acabou com todos eles. Não sobraram ninguém, ou não sobrou nenhum. Quando Jefté acabou com o exército dos moabitas, que entra em Gileade agora, com a vitória, com a cabeça do rei de Moabe, que entra em Gileade trazendo as riquezas dos moabitas, trazendo o ouro dos moabitas, porque quando o exército morria e cada um levava para a guerra o que tinha de valor, trazendo todos os despojos aos irmãos de Jefté. Meu irmão, valoroso, agora é irmão. Antes era filho da prostituta, foi expulso de casa. Aos irmãos de Jefté, batendo no peito, cheio de orgulho. Meu irmão é vitorioso. Você está acabando de entender que Deus é o Deus do impossível. Os anciãos vão falar para Jefté: reina sobre nós. Seja o nosso líder. Para resumir, Jefté morre. Quando ele vai morrer, ou quando ele morre como o quarto juiz de Israel. O nono juiz de Israel. Quando ele morre sendo o nono juiz de Israel. O filho da prostituta. O expulso de casa. O desprezado, o humilhado, que ninguém dava nada, o que ninguém acreditava. Ele passou a ser juiz de Israel. Deus pega o último e faz ele ser o primeiro. Deus pega o humilhado, o desprezado e o honra. Eu estou dando essa volta toda para fazer você entender que você hoje pode ser o Jefté. Eu estou dando essa volta toda para fazer você entender que hoje você pode estar na pele de Jefté, no período que ele estava sendo escorraçado, no período que ele estava sendo humilhado, no período que ele estava sendo esmagado, no período que ele estava sendo deserdado. Você pode hoje ser o Jefté, vivendo no período que ele estava sem alcançar ou sem esperança de alcançar a herança que era dele. Mas ele confiou em Deus. Ele continuou
mesmo numa cidadezinha desprezível, começou do zero. O espírito de liderança dele, o espírito de valentia dele, o espírito valoroso dele, o fez líder lá, para preparar um exército lá também que era sem valor algum, e depois ter a vitória sobre os moabitas. E é bem verdade que o exército de Jefté, ex-mendigo, conquistaram os despojos dos moabitas. Alcançaram os despojos dos moabitas. Deixaram de ser mendigo, deixaram de ser o favelado, o humilhado. Agora Jefté é o juiz de Israel. Não é só de Gileade, ele é o juiz de Israel. Agora quem manda é ele, agora quem lidera é ele, agora quem dita as regras é ele, agora quem faz justiça é ele. Mas quem era ele antes? Filho da prostituta. Que os próprios irmãos escorraçaram. Por que Deus não matou os irmãos? Podia ter matado os irmãos e ele voltava a ser primogênito. Podia ter matado os irmãos dele e ele continuava tendo o direito de primogenitura. Mas por que Deus não matou? Por que às vezes Deus permite a pessoa que está fazendo injustiça, a pessoa que está te escorraçando, a pessoa que está te humilhando? Às vezes Deus permite até que essa pessoa prospere um pouco, até que essa pessoa tenha algumas vantagens, para lá na frente ela ter que aplaudir a sua vitória. Às vezes Deus permite a pessoa que está lhe fazendo mal viver, ter até algumas bênçãos, para lá na frente ela ter que enxergar, ter que ver que o seu Deus é o Deus do impossível. As filhas de Ló criaram os moabitas, inimigos de Israel, porque elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Por isso tiveram aquele pensamento diabólico de se deitar com o pai, e veio o inferno que veio. Tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dela. Tem gente que sai da favela, mas a favela não sai de dentro dela. Tem gente que sai da pobreza, mas a pobreza não sai de dentro dela. Ela pode ganhar na loto, ela pode agora cair do céu 10 milhões, 100 milhões de dinheiro na mão dela, na conta dela. Ela compra uma mansão e é perigoso ela pendurar a roupa na janela da mansão. Porque a favela não sai de dentro dela, a miséria não sai de dentro dela, a porquice não sai de dentro dela. Então você pode pegar o porco e você tira da lama, você dá um banho nele, você passa perfume francês, bota uma joia, um brinco, um diamante na orelha do porco. Mas se você soltar o porco, cheiroso, limpinho, ele volta para a lama, porque é o instinto dele. Tem muitas pessoas que ela até sai da situação que ela está vivendo, de miséria, mas a miséria espiritual é a pior de todas. A pior escravidão de uma pessoa é a miséria. De dinheiro, bispo? Não, espiritual. Porque a espiritual não deixa ela ter o dinheiro. A espiritual não deixa ela desfrutar do dinheiro. A espiritual não deixa ela vencer na vida. Porque ela é miserável dentro, espiritualmente. Você vai lembrar agora que Jefté, ele tinha feito um voto para vencer. Quando ele está voltando para a sua casa, quem sai na porta da sua casa? A sua única filha. A filha única que ele tinha. Ele tinha feito um voto: meu Deus, se o Senhor me der a vitória sobre Amon, sobre Moabe, quem aparecer primeiro, eu vou sacrificar ao Senhor. Quando ele está voltando com a vitória, aparece no portão, está escrito aí, a sua filha única. E agora? Diz a Bíblia que ele chorou. Diz a Bíblia que ele se amargurou. Mas ele pegou a filha e ofereceu como sacrifício.
ele não quebrou o voto. Ele não quebrou o voto. Ele não trocou o voto. Ele não disse assim: bom, Deus, o Senhor me deu a vitória, o Senhor me deu o milagre, mas eu vou mudar, porque quem saiu na porta da minha casa é minha filha única. Se eu tivesse duas, até ia, mas é a minha única filha. Como que eu vou sacrificar a minha única filha? Eu vou trocar por isso aqui, por aquilo ali, por esse algo aqui. Voto é voto. Voto é voto. Lá em Juízes 11, no versículo 30, diz: e Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Aí no versículo 34 diz: vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, feliz da vida, comemorando a vitória, né? E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Aí ele deu tempo a ela, porque ela era virgem, para ela se despedir das suas amigas, enfim, chorou a sua virgindade com as suas amigas. No versículo 39, e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não concebeu, e ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. O que eu quero que você entenda com esse voto? Esse homem teve coragem de sacrificar a sua filha única. Mas esquece filha, filho, no sentido ser humano. Eu só queria que você entendesse a filha dele aqui no sentido de valor. No sentido que, naquela época, o dar sequência à sua geração, à sua família, gerar filhos, levar o nome da família para frente, isso era importantíssimo. E a única filha que ele tem que poderia gerar filhos, dar sequência à sua genética, ou genealogia, ou família, ele sacrificou a Deus. Você já pensou que a história de Jefité é muito linda, no sentido de pegar o último e fazer ele ser o primeiro? No sentido de pegar uma pessoa humilhada, desprezada, uma pessoa desacreditada, e fazer com que essa pessoa torne-se honrada. A história de Jefité é muito linda no sentido de você pegar justamente aquela pessoa que todos expulsaram, que todos pisaram, que todos jogaram fora, e agora ele é juiz de Israel. Essa história, o testemunho é glorioso. Deus se manifestando de uma forma gloriosa. Mas para ele chegar a juiz, para ele chegar onde chegou, ele fez um sacrifício. Quem sabe, Deus agora está falando com alguns Jeftés aqui, nessa reunião. Agora, pela internet, Deus está falando com alguns Jeftés
que precisam sair de mendigo a juiz, que precisam de sair de último para ser o primeiro, que precisam de uma revolução na sua vida, ou uma reviravolta. Deus está falando contigo para você pegar aquilo que você tem como valor, financeiramente falando, ainda que seja aquilo que seja o seu único filho. Não ser humano, não. Mas aquilo que seria, financeiramente falando, hoje, o que você mais tem de valor financeiro e que não te dá a vitória, que não te dá a mudança, que não te dá a honra que você quer. E você colocar isso como sacrifício no altar. Mas esse carro é meu filho único. Esse salário é meu filho único. É o único que eu tenho. Esse dinheiro que eu tenho aqui guardado, aplicado, para comprar, para investir ou para pagar alguma coisa, é meu filho único. Essa renda é a minha filha única. E Deus está dizendo, pega isso aí que é seu filho único e coloca no altar como sacrifício, que o mesmo que eu fiz com Jefté, eu vou fazer com você. A mesma reviravolta que eu fiz em Jefté, eu vou fazer na sua vida, porque Deus continua sendo o mesmo. Eu estou dando essa volta toda para fazer você entender que Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, que Deus continua sendo o mesmo, que as promessas são as mesmas, que da mesma forma que Ele operou na vida de Jefté, Ele vai operar na tua. Que da mesma forma que Ele tirou Jefté de último e fez ele ser o primeiro, Ele vai fazer isso na sua vida. E às vezes, tem gente agora que Deus já vinha chamando, já vinha tocando, já vinha falando, não é de hoje, para Ele pegar o filho único e colocar no altar como sacrifício. Tem gente que quando ouve esse discurso, o coração às vezes dispara, porque o próprio Deus vem tocando, o próprio Deus vem falando, o próprio Deus vem chamando para um sacrifício que vai te deixar na dependência de Deus. Para você pegar aquilo que seria o chão dos seus pés, a sua garantia, que não muda a sua vida, porque se muda, vá e muda. Mas Deus falando, pega isso aí, que para uma pessoa é R$1.000, para uma outra pessoa é 10 mil, para um outro 100 mil, para um outro 1 milhão, para um outro é um bem que ele vai ter que abrir mão, vai ter que vender. Para uma outra pessoa é alguma coisa que ela tem de valor, ou a única coisa que ela tem de valor. Bispo, a única coisa que me sobrou de valor é esse controle, é esse celular, é esse iPad, é esse computador. E o Espírito de Deus é quem diz, sacrifica. É Deus que agora aí dentro, no teu peito, arde e diz, vai, que eu vou te dar a vitória sobre Amon, sobre os amonitas. Sacrifica, que eu vou te dar a vitória sobre essa dívida, eu vou te dar a vitória sobre essa falência, eu vou te dar a vitória sobre essa miséria que você está vivendo. Eu vou te dar a vitória saindo a causa que tem que sair, eu vou te dar a vitória saindo a venda que tem que ser feita. Faz esse sacrifício que eu vou te dar a vitória, saindo o contrato que tem que sair, saindo a proposta que tem que sair. É Deus te movendo ou te chamando para isso. Então se Ele te chama, se Ele te toca, vá, corre, porque a palavra dEle não volta vazia. Ontem uma pessoa mandou para a gente no nosso WhatsApp dizendo, eu comecei a ser dizimista no Hospital da Alma, eu comecei a fazer voto no Hospital da Alma. Nós compramos agora, nesse mês agora de junho, finalzinho de junho para julho, agora, sexta-feira, a empresa que se paga, que não está no vermelho, com um caminhão. Eu esqueci agora que a Ana Cláudia leu o texto todo, eu pedi até para a pessoa gravar um áudio contando, a empresa com um caminhão, enfim, dá R$350 mil. Sabe o que a pessoa falou? Sabe quanto que a gente deu de entrada?
Comprou a empresa com os bens, que está com contrato rodando, e o que paga, o que entra no mês, a própria empresa se paga, não fecha no vermelho, fecha no azul. Eu sei que a empresa com caminhão, com mais um carro que tem, é o valor de 350 mil. Sabe quanto que a pessoa deu de entrada? Chuta. Quanto? 50 mil? Comprou por 350. Imagina, eu pego uma empresa que digo para você e provo para você, olha só, essa empresa, ela tem de despesa, um exemplo, 20 mil por mês, ela está valendo 350 com o que ela tem aqui de patrimônio, despesa fixa, aluguel, não sei mais o que, funcionário dá 20 mil. Só que ela está rendendo 50 mil. Estou te vendendo essa empresa. Geralmente a pessoa vende aquilo que está no prejuízo, né? Mas essa está prosperando. Aí eu estou te vendendo por 350 mil. Algo que está dando lucro. Você vai me dar quanto de entrada? Quanto que a pessoa disse no testemunho? A senhora disse aqui 50 mil. Quem pode chutar algum aí? 20 mil? Vou já resumir para a gente adiantar. 0 de entrada. Sabe o que a pessoa fez? Falou assim, você só vai administrar a empresa, com o lucro que ela já dá, você vai me pagar metade do lucro. Deu 30 mil de lucro, você me dá 15 por mês. No outro mês deu 50 mil de lucro, você me dá 25, até você pagar os 350. Aí eu pergunto, quem faz isso? Só Deus. Mas por que Deus fez com ela e não fez com outra pessoa? Porque ela passou a ser fiel, passou a fazer voto. Você está sendo fiel, está fazendo voto, você pode ter certeza, você pode estar em Tobi, na cidade de Tobi, como Jefté, na favela, Deus vai lá mandar te buscar. Você pode estar vivendo em Tobi, como Jefté estava numa favela. Mas vai chegar a hora que Deus vai mandar te buscar lá para você ser juiz de Israel. Você pode hoje estar vivendo na favela. Eu não estou desprezando quem está morando em comunidade, eu não estou desprezando quem está morando em favela, não. Estou só fazendo você entender que ele era o primogênito, ele era o herdeiro, e agora ele está lá morando no pior lugar. Mas Deus foi lá no pior lugar e tirou ele do pior lugar para colocar ele na cadeira de juiz. E ele trouxe todo mundo da favela para a riqueza. Deus está querendo que você entenda que se você pegar a sua filha única como sacrifício, Ele vai te tirar da favela, da vida miserável e vai te levar à vitória. Como? É com Ele. Porque Ele é especialista no impossível. Tem gente agora, tem empresários agora, você que está pela internet, tem empresários agora, que tem contratos que se fechar muda a história, mas não fecha. Vendas que se fechar muda a história, mas não fecha. Tem gente que tem causas que se sair muda a história. E Deus está dizendo, pega o que você tem de valor, seu filho único, e sacrifica. O que é seu filho único hoje? É o meu carro, então dá. O que é o meu filho único? É o meu salário. O que é meu filho único hoje? Esse dinheirinho que eu estava juntando para pagar isso. Mas eu pago uma conta e fico devendo 10. Então não resolve. O que é meu filho único hoje? É esse valor aqui, ou isso que eu tenho de valor. E Deus te toca para fazer esse sacrifício. Mas bispo, eu não estou sentindo, Deus não está me tocando. Então você tem que se tocar. Porque o homem de Deus pregando é Deus te tocando. Mas bispo, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo um toque de Deus para fazer esse sacrifício. Então você tem que se tocar. Porque o homem de Deus pregando é Deus te tocando. É Deus dizendo, vai, que eu vou te tirar da favela, de último, fazer você ser o primeiro. Então eu quero chamar aqui agora pessoas que vão hoje fazer um voto com Deus. Você já me ouviu falar outras vezes, eu vou repetir. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Isso é bíblico. O menor amanhã, menor testemunho valerá por 1000. O menor salário, a menor renda, amanhã valerá por 1000.
O menor contrato valerá por 1.000. A menor venda valerá por 1.000. Mas hoje você pode ser o menor. O Jefité morando na favela. Mesmo na favela, espiritualmente falando. Você vai fazer um voto. Você vai abrir mão de alguma coisa, você vai gerar, você vai juntar. Se você não tem nada, você vai lutar para preparar um voto de R$1.000. Mas, ô bispo, eu não tenho nada no bolso, não tenho nada na carteira, eu não tenho nada no banco. Mas eu tenho alguma coisa que eu posso fazer virar R$1.000. Eu tenho esse aparelho aqui que eu vendendo, eu vou fazer ele virar 1.000. Eu tenho esse aparelho aqui que eu vendendo, eu vou fazer ele virar 1.000. Eu vou fazer aparecer os 1.000 porque eu vou ser o Jefité, humilhado, desprezado, que será honrado. Isso você que não tem nada, você vai lutar. Segunda-feira que vem você vai trazer esses R$1.000. Mas tem aquele que agora, nesse momento, já tem o seu voto, a sua filha única. Tem aquele que agora já tem um filho único. É o dinheiro que está aí, é o valor, que não é o que está sobrando não, que você ia pagar, comprar. Tem gente que o seu filho único é um bem. E você vai pegar agora o seu sacrifício, seu voto de sacrifício, de 1.000, de 2.000, de 100.000. Você vai pegar agora o seu filho único e vai sacrificar. Você vai trazer daqui a pouco, vai voltar daqui a pouco, vai colocar no altar. Você vai, estando pela internet, transferir para as contas da igreja, Hospital da Alma, o seu sacrifício, tudo que você tem aí. 1.000, 2.000, 10.000, 5.000. Porque você crê que o Deus que fez em Jefité vai fazer na tua vida. Ou você não tem nada, você vai de hoje até segunda-feira. Você vai preparar um voto de sacrifício. E você vai trazer, ou segunda, ou assim que você conseguir. Assim que você conseguir, você vai vir aqui, meu Deus, está aqui o meu filho único como sacrifício. Está aqui o que eu não podia, mas eu preciso sair dessa humilhação. Ou eu acabo com essa situação acaba comigo. Ou eu acabo com esse problema, ou esse problema acaba comigo. Mas, bispo, eu já fiz outro voto outro dia. Eu já fiz outro voto semana passada. E já fiz semana retrasada. E já fiz um mês retrasado. Pois é. E por isso que Deus está te fazendo líder. E por isso que Deus está te dando espírito de líder. Que você vai liderar onde você nunca liderou. Você vai ser cabeça onde você nunca foi. Você vai estar numa posição que você nunca nem pensou em estar. Se Jefité fica na casa do seu pai e luta pelo seu direito de primogenitura, no máximo que ele seria, era o herdeiro do seu pai. Mas porque ele confiou em Deus, ele passou a ser o juiz de Israel. Passou a ser a autoridade máxima em Israel. Coisa que ele não tinha nem sonhado. Coisa que ele não tinha nem pedido. Mas Deus faz o filho da prostituta ser juiz. Deus faz o humilhado ser honrado. Bispo, eu creio nisso. E Deus está me movendo para isso. Para eu pegar agora o meu voto de sacrifício e dar agora. Então faça. Tem que passar o cartão? Tem maquininha ali. Tem que transferir, coloca as contas da igreja, quem está pela internet. Se você não tem as contas da igreja, faz um print. Terminando aqui, você vai no banco, faz a transferência que tem que fazer, faz o Pix. Mas uma coisa é certa. O menor virá a ser 1.000. O mínimo, uma nação forte, é o que está escrito. O que hoje ninguém dá nada, amanhã ele vai estar assentado entre os príncipes. Porque Deus faz isso. Já aproveita você que está aqui na reunião, você que está pela internet também, pega aí seu dízimo agora, você que tem dízimo para devolver, pega a sua melhor oferta agora. O que você tem aí agora? Bispo, agora, aqui eu tenho R$10. É o meu melhor. Então, quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Então, já pega também a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, coloca aqui no gasofilácio, ou quem está pela internet, você faz aí a sua transferência, seu Pix para as contas da igreja,
E querendo, você manda o comprovante no nosso WhatsApp para apresentarmos a Deus. E você que está aqui diz, bispo, eu sou o Jefité. Eu vou fazer o voto de 1.000 para cima, menor virá a ser 1.000. Vou trazer até semana que vem. Pega o envelope aqui no altar. Para você trazer semana que vem o seu voto, o seu sacrifício. O que você vai abrir mão, gerar, juntar. Mas uma coisa é certa, Deus vai te honrar. Quem está aqui na reunião e quer o envelope, pega aqui, no altar. Quem está pela internet não precisa pegar o envelope, é só fazer o voto. Ou gerar o voto, preparar o voto essa semana. E assim que você tem um voto, tiver o voto, você já vai apresentar a Deus. Mas o bispo, e se eu lutar, e eu não consegui R$1.000, eu consegui R$500, mas foi o seu filho único? É, o seu filho único? É. Então sacrifica. Bispo, se eu lutar, e o que eu consegui foram R$100. É o seu sacrifício, filho único? É. Então sacrifica. Mas você tem que ter essa consciência. Eu não estou dando R$100 e deixando 1.000 lá. Eu não estou dando uma boa oferta. Não, estou fazendo um voto. Um voto. Grava essa frase. Um voto está acima da palavra oferta, acima da palavra holocausto, acima da palavra sacrifício. Voto com Deus. Às vezes a gente não entende muito, porque a gente sempre fala, faz um voto. A gente meio que deixa a palavra voto como se fosse algo comum. Mas hoje você aprendeu o que é um voto. Voto com Deus está acima da palavra sacrifício, oferta, holocausto. Está escrito aqui, Juízes 11, versículo 30. E Jefité fez um voto ao Senhor. Quando a filha apareceu, eu imagino ele botando a mão na cabeça. Porque ele sabia que não podia voltar atrás. Ele sabia que era muito sério. Fique em pé, por favor. Nesse momento que nós vamos fazer a oração, Deus vai mandar os anciãos lá na cidade de Tobi, onde Jefité morava, e Deus vai mandar te buscar. Nessa oração, preste atenção, Deus vai mandar os anjos se virar, mas os anjos vão ter que te achar. Hoje você vai virar para a cidade de Tobi, para você lembrar, mentalizar para a cidade da aflição, da miséria, da humilhação, e vai dizer, miséria, humilhação, nunca mais. Que eu estou indo para Israel. Que eu estou indo para ser juiz de Israel. Que eu estou indo para vencer, para a vitória. Agora em pé, e ainda que esteja pela internet acompanhando a reunião e decidido a obedecer, porque uma coisa é ouvir a reunião e outra é obedecer, uma coisa é ouvir e outra coisa é você aplicar o que você está ouvindo. Você está dizendo agora para a humilhação, para a vergonha, para a derrota, nunca mais, na minha vida, nunca mais. Porque Jefité nunca mais foi chamado de filho da prostituta. Nunca mais disseram, é o filho da prostituta. Não. É o juiz de Israel. Homem valoroso. Valente, a Bíblia diz, e valoroso. Até os irmãos que humilharam, agora tinham orgulho de dizer, ó, meu irmão. E vai chamar ele de filho da prostituta agora. Ele passou a ter uma nova identidade. Isso é mudança de identidade. Isso é mudança de vida. Isso é mudança de história. Isso é mudança de identidade.
Mudança de identidade. Não é só sair o nome Jacó e entrar Israel. É mudar de história. É sair do mundo e o mundo sair de você. É sair da miséria e a miséria sair da sua vida. É sair de Sodoma e Sodoma sair de você. É mudar a mentalidade. Você é dizimista fiel. Deus tem a promessa para o dizimista fiel. Mas tem coisas que para mudar identidade, que para mudar história, é voto. Você vai fazer um voto. Quem pode fazer já, faça já. Quem pode entregar agora, entrega agora. Quem pode fazer com que esse voto chegue no altar agora, faça agora. Quem não tem de onde tirar, vai lutar, vai gerar, vai preparar e vai trazer até segunda-feira. Mas escreva o que eu estou falando para você. Hoje Deus está tirando os Jeftés da humilhação e trazendo para a honra. Hoje Deus está fazendo o impossível se tornar possível. Hoje Deus está fazendo valer aquela letra da canção que diz que o que parecia impossível passou a ser possível. O que parecia ser a sua morte passou a ser a vida. O que parecia não ter saída, teve saída. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Faça aí do seu lugar, agora, o seu santuário com Deus. Se você puder, agora, nesse momento, onde você está, aqui na reunião, se você puder, eu queria que você dobrasse os seus joelhos. Eu queria que nesse momento, de joelhos, na presença de Deus, você fizesse, antes de fazer qualquer pedido, antes de pedir a Deus para te honrar, antes de pedir a Deus para abrir caminhos, antes de pedir a Deus para fazer o impossível se tornar possível, eu queria que você fizesse uma pergunta para Deus. Eu quero que nessa oração você faça uma pergunta para Deus. Do fundo da sua alma, pergunte a Ele. Fala: meu Deus, qual é o voto que o Senhor quer que eu coloque nesse altar? Qual é o voto que o Senhor quer que eu apresente aqui nesse altar do Hospital da Alma? Para o Senhor fazer valer a tua palavra. Para o Senhor me tirar da vergonha, da lama, da humilhação, da derrota. E me levar para a vitória. Não simplesmente para chegar na vitória, para o meu bel prazer. Não, mas para que o teu nome seja glorificado. Para que seja visto que o Senhor continua vivo. Fala: meu Deus, o que o Senhor quer? Qual é o voto que o Senhor quer que eu coloque no altar? Qual é o meu filho único que o Senhor quer que eu sacrifique? E aí, de joelhos agora, o Deus de Jefté, o Deus de Israel, Ele coloca a mão sobre a sua cabeça. A presença dEle é como uma brisa que refrigera a alma. E vem no teu pensamento aquilo que Deus quer que você coloque como voto no altar. Vem no teu pensamento aquilo que às vezes dá um conflito, às vezes dá uma discussão espiritual na tua alma, mas isso não. Mas isso é o meu filho único, mas esse valor, esse bem, esse objeto, esse valor aí, meu Deus. Mas Deus está dizendo: é isso aí. É isso aí, Jefté. Deus está te falando do fundo, no fundo da sua alma.
aquilo que Ele está te chamando para fazer um voto que vai revolucionar a sua vida, que vai mudar a sua identidade, vai mudar a sua história. Deus está te mostrando agora qual é o voto. Para uma pessoa é o único carro que ela tem, para um outro é o único dinheiro que ele tem guardado, é o único salário, é aquele único objeto de valor, é aquele único valor que você ia investir, é o único salário que você tem. Deus está te tocando para fazer esse voto, porque nesse voto Ele vai te dar a maior vitória da sua vida. Ele vai te tirar da vergonha e vai te levar para a honra. E se você é homem, mulher valoroso, tem espírito de liderança, crê na grandeza de Deus, você sabe que isso aí, mesmo hoje sendo o seu único, o de maior valor, você sabe que isso aí não é nada comparado com o que Deus vai fazer, comparado com o que Ele vai te dar. Então eu queria que você, que do fundo da alma está dizendo para Deus: meu Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer. Doa quem doer, goste quem gostar, fale quem quiser falar. Eu vou fazer esse voto. Mas eu não fico mais nessa cidade da humilhação. Eu não fico mais nesse estado de humilhação. Se você está decidido a fazer esse voto, a sacrificar a Ele hoje ou durante essa semana aquilo que vai te deixar na dependência dEle, fique em pé no seu lugar. Fique em pé, coloca as mãos no coração e diz: meu Pai, eis-me aqui. Meu Deus, eis-me aqui. Eu estava pedindo para o Senhor falar comigo e o Senhor falou. Eis-me aqui. Eu estava orando e pedindo para o Senhor me dar uma direção, me dar uma saída, me dar uma solução, e o Senhor me deu. Se você vai fazer esse voto que vai te deixar na dependência dEle, fique em pé, coloque as mãos no coração e fala para Deus: meu Deus, eu vinha pedindo para o Senhor me iluminar, para o Senhor me instruir, eu vinha pedindo para o Senhor me dirigir, para eu sair dessa situação, e o Senhor me deu a direção. Eu vou fazer o voto. Eu vou fazer o voto. Eu vou para o altar. Porque é do altar que vem o socorro, é do altar que vem o milagre, é do altar que vem o impossível. E só de você falar agora que vai fazer, que vai honrar, que vai obedecer, você já recebe uma paz, você já recebe uma alegria, porque é Deus dizendo: eu estou contigo. É Deus dizendo: eu vou lutar a tua guerra, eu vou te dar vitória sobre os moabitas. Porque Deus deu a vitória para Jefité. Não foi o braço de Jefité, não foi o braço dos ex-mendigos, que era o exército dele, mas foi o voto que deu a vitória. Foi o voto que ele fez com Deus que deu a vitória. Então você já recebe paz, certeza de que Deus está indo na sua frente, certeza que Ele está fazendo o impossível se tornar possível. E agora você pode cantar: haverá um milagre dentro de mim. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio, para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio, para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha mas sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre.